Irmãos, como é bom cultuar ao nosso Deus com simplicidade, com objetividade. Como é bom encher a nossa mente, o nosso coração do nosso Deus na pessoa de Cristo Jesus. É um privilégio que nós temos. E isso é apenas uma pequena demonstração daquilo que nós viveremos na eternidade com o nosso Cristo, quando estivermos nas bodas do Cordeiro. Que Ele venha logo para nos buscar, para buscar a sua noiva. Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e nós faremos a leitura a partir do verso 21 até o verso 25. Dando continuidade à exposição do Evangelho de Marcos, hoje nós trabalharemos do verso 21 ao verso 25. Semana passada, pela graça de Deus, nós vimos a parábola do semeador, onde Cristo ele introduz aqui no Evangelho de Marcos as suas parábolas, mostrando-nos os tipos de terrenos que recebem a semente. Nós aprendemos que há dois tipos de reação. A primeira é a rejeição com relação à semente e a outra é o recebimento que frutifica. A frutificação, ela se dá de forma muito variada, mas é aquele que de fato se apresenta como filho de Deus. E Cristo disse que a rejeição, ela possui diferença quanto ao tempo. Existe aquela rejeição imediata, a rejeição que vai se apresentar no médio prazo e aquela que se apresenta no longo prazo. E de imediato é quando as aves vêm e tomam a semente, e aí é Satanás que vem e retira o que foi semeado pela palavra de Deus. Depois o solo rochoso, então são as dificuldades, são as tentações, as provações que fazem com que as pessoas elas abandonem. E a terceira, mesmo permanecendo na igreja, mas esta pessoa ela não é crente porque ela está sendo sufocada pelas questões do mundo, pelas questões que o mundo oferece, como carreira, emprego, dinheiro, inteligência, conhecimento, seja o que for. Essas três, elas não são crentes, elas precisam nascer de novo. E Cristo então fala do quarto solo, esse sim, que recebe a semente e frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Então, Jesus ele introduz as parábolas a partir desta, e a parábola da candeia é uma sequência, ela segue, o contexto é o mesmo. Cristo está com seus discípulos e ele então dá prosseguimento à palavra que ele trazia aos seus seguidores. Então, verso 21, a partir do verso 21 diz assim: também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Meus irmãos, ao contrário do que muitas pessoas afirmam acerca de Jesus, querendo de alguma forma pintar ou apresentar um Jesus bonzinho, um Jesus que só pregava paz e amor, e não no sentido real do termo, porque de fato ele pregava a paz e pregava o amor, mas no sentido adocicado, piegas, no sentido em que ele não afrontava o pecado, mas ele estava ali como tolerante e tolerava todas as questões pecaminosas. Esse Cristo não é o Cristo do Evangelho. O Cristo do Evangelho é aquele que sim, demonstrou grande amor, mas o amor que ele demonstrou para nós vinha do amor que ele demonstrava para com o Pai. Cristo tinha compromisso com Deus Pai.
E como consequência, ele então assume um compromisso para conosco. Para que os irmãos tenham ideia, quando ele retornava para Jerusalém, e isso obviamente próximo à sua crucificação, ele percebe que o ambiente do templo, que era destinado às mulheres e destinado aos gentios, estava tomado por uma feira que vendia animais para o sacrifício, onde pessoas elas ganhavam dinheiro com aquela atuação. Aquilo fez com que Cristo fosse tomado de uma santa ira. E ele não chegou lá e deu tapinha nas costas, dizendo, olha, vocês devem sair daí, por favor, não façam isto é errado. Mas as Escrituras dizem que ele foi com extrema violência física, é isso mesmo. Ele foi e quebrou e derrubou e disse que aqueles ali estavam transformando a casa de Deus num covil de ladrão. Eu imagino se Cristo ele estivesse ou viesse hoje e contemplasse muito do que se tem feito nas igrejas em nome dele. Certamente ele seria tomado por ira. O que eu quero dizer é que Cristo ele traz, por um lado, uma mensagem de esperança, a mensagem da graça, a mensagem do amor, a mensagem da atuação de Deus, mas ao mesmo tempo ele traz a mensagem que ameaça, a mensagem que nos amedronta, a mensagem que apavora, porque o conselho de Deus se dá dessa forma. Nós não podemos olhar para o Evangelho apenas pela perspectiva da graça e do amor. Estão presentes, de fato são fortes na nossa vida, mas o Evangelho também afirma que aqueles que rejeitam a palavra são filhos da ira de Deus. E o convite é esse: saia desta situação de estar debaixo da ira de Deus, porque não vale a pena. Não há nada no mundo que possa superar isto. Saia desta condição e venha e se torne, pelo poder de Deus e pela ação do Espírito Santo, um filho do Senhor. As Escrituras, através do Evangelho, demonstram que, de fato, nós precisamos ter uma vida séria com Deus. É por isso que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, constantemente tem falado a mim e aos irmãos com relação a isto. Por vezes, são mensagens que de fato nos incomodam. Como, por exemplo, olhamos para João no capítulo 3, no verso 16, Cristo diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós não podemos parar aí, não podemos, porque alguns versículos mais à frente, no verso 36, salvo me engano, o Senhor Jesus fala que todo aquele que recebe a palavra se torna filho de Deus, aquele que não recebe está debaixo do ódio, da ira de Deus. O mesmo Cristo fala isto. E é o que nós vemos aqui nesta parábola da candeia. A parábola da candeia, ela vem como um complemento daquilo que a parábola do semeador nos diz. O que fazer com esta semente? O que fazer com esta revelação? E de fato, Deus tem misericórdia para conosco, mas Ele também precisa ser visto como um Deus justo, um Deus que de fato fica irado por causa do pecado. Deus nos tem concedido a graça de sermos seus filhos, e tem concedido a graça de fazer com que o seu Espírito Santo habite em nós. Para quê? Para que nós tenhamos vida com Deus. Nós precisamos entender que a nossa passagem por este mundo é muito breve, é muito rápida. As gerações, elas vão e vêm. Nós precisamos entender que a nossa vida e o nosso preparo é para a vida eterna. E eu quero dizer a você que a carreira, que os estudos, que as propriedades que nós temos, nada disso, embora lícitas, embora corretas, embora atitudes que também glorificam a Deus, mas meu irmão, isso não vai influenciar em nada na sua vida espiritual, no sentido de eternidade. Porque de fato estaremos toda uma eternidade com Cristo, e por isso devemos, como diz o evangelista João,
embora ainda não na sua contundência, mas viver essa vida com Cristo aqui na terra. Por isso, irmãos, essa parábola da candeia, ela está conectada com a parábola do semeador. O que temos aqui é Cristo mostrando o que está oculto e o que deve ser revelado. E vejam que ele trabalha essa questão. Ele trabalha aquilo que é mistério. E nós podemos perceber isso com muita clareza quando, no verso 11, como nós vimos semana passada, ele diz: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que eles não entendam e não venham a se converter. Então, esse paralelo entre revelado e oculto em mistério e aquilo que mistério revelado e aquilo que é incompreensível, é mais ou menos o que ele está falando aqui na parábola da candeia. Mas agora ele está falando quanto à nossa posição como crentes, ou seja, como nós vamos reagir diante das revelações do Senhor, como nós vamos reagir diante daquilo que Ele nos traz. Por isso, irmãos, o que Cristo está mostrando nesta pequenina parábola, tão pequenina, ele está mostrando a responsabilidade dos ouvintes, aqueles que estavam ao seu redor, aqueles que tinham a revelação do mistério do reino de Deus, aqueles que conheciam o Evangelho. Cristo está mostrando como nós crentes devemos reagir diante da revelação e diante da palavra de Deus. Porque imagine só, uma vez por semana nós somos expostos às Escrituras, quando nos reunimos aqui. Uma vez por semana nós estudamos as Escrituras na escola dominical, tendo a alegria e a satisfação de abrir a palavra de Deus e relembrar ou aprender sobre as promessas de Deus. Lares são privilegiados quando os homens assumem a sua posição pastoral e ali realizam o culto doméstico com a sua esposa e com os seus filhos, trazendo o ensino da palavra. Filhos são abençoados quando antes de dormir, têm de seus pais, de modo mais próximo da mãe, a leitura das Escrituras, a oração, a explicação do reino de Deus. Como o Senhor utiliza várias maneiras de nos ensinar, de demonstrar as Escrituras. Então, o que Jesus vai responder aqui é a seguinte pergunta: o que eu tenho feito com isto? O que tenho feito com a revelação? Essa revelação que Cristo nos traz. Eu tenho ouvido, tenho estudado, tenho sido ensinado, tenho sido pastoreado. A pergunta é: o que eu devo fazer com esse ensino bendito das Escrituras Sagradas? É exatamente isso que Paulo vai responder aqui na parábola da candeia. E então nós podemos perceber que a responsabilidade dos ouvintes, a responsabilidade daqueles que ouvem a revelação do mistério, é, em primeiro lugar, transmitir este conhecimento do reino, a obrigação de espalhar esse ensino em todos os rincões, em todas as áreas, em todas as nações, o Evangelho de Cristo. É isso que ele diz nos versos 21 e 22. Também lhe disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador, pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Cristo utiliza aqui, na sua parábola, o cotidiano de uma casa. Ele fala da candeia, que poderia também ser traduzido por lamparina. A lamparina ou a candeia geralmente era utilizado para iluminar a casa. Era um pequeno recipiente de barro ou de bronze ou de outro metal. A mulher então colocava azeite ali, azeite de oliva, pegava um pedaço de pano, um linho, molhava, colocava sobre o azeite e acendia. E aí você tinha então a luz para iluminar a casa. E essa lâmpada, ela deveria ser colocada num pedestal. Muitas vezes havia um pedestal, ou então havia uma corrente pendurada no teto que descia, e ela então acoplava aquela lâmpada para que a lâmpada pudesse iluminar a casa.
Portanto, o que Jesus está trazendo aqui é um absurdo, porque ele diz assim: nós acendemos, a mulher, a dona de casa, quando ela acende a lâmpada, ela coloca debaixo de uma panela? Porque é exatamente isso que Cristo está dizendo. Alqueire era uma grande panela de 9 medidas, em que eles ali mensuravam, eles mediam a porção de trigo, era uma panela grande. Ele diz: será que essa mulher acende a lâmpada e agora coloca no chão ou sobre a mesa e cobre com uma grande panela? Qual a utilidade disto? A lâmpada está acesa lá. Ela está acesa debaixo da panela, mas ela está impedida de iluminar o ambiente. Ou então ele disse: será que nós colocamos debaixo da cama? Essa palavra cama, que Jesus se refere, era um divã, uma pequenina cama utilizada nas refeições, é isso mesmo. Porque na época de Cristo, eles comiam deitados, eles não comiam sentados. Aquela figura horrorosa, por sinal, não é? Sobre a ceia de Jesus, aquilo ali tudo é mentira. Eles não sentavam à mesa, eles se deitavam. A mesa tinha poucos centímetros do chão. Eles tinham então os divãs, onde com algumas almofadas eles escuravam aqui o braço e com a outra pegava o pão e molhava no molho comendo. Eles eram deitados. Então Jesus fala assim: será que nós vamos pegar essa lâmpada e colocar embaixo dessa cama, ou da própria cama de dormir? Qual seria a resposta? A resposta é não. Claro que não, Senhor Jesus. É óbvio que não. Isso seria ridículo, seria uma loucura. Mas é exatamente nesse ponto que ele demonstra que nós também devemos ter a visão de espalhar aquilo que era oculto e que agora está revelado a nós. O que Jesus nos ensina aqui, irmãos, em primeiro lugar, é que a base, o alicerce, a raiz, e numa palavra um pouquinho mais rebuscada, o fulcro. Fulcro significa raiz, significa alicerce. O alicerce para a explanação do reino de Deus é a pregação da palavra do Senhor. Não é o teatro, não é pantomima, não é a dança, é a pregação da palavra de Deus. Os irmãos já imaginaram se eu tentasse ensinar Marcos capítulo 4, versos 21 a 25, dançando aqui? Dança mais, pastor, está difícil de captar. Dança, pastor, pula aí, fica pulando, porque não existe, nós precisamos entender que apesar dos modismos, e nada contra o teatro, nada contra a pantomima, nada contra a dança, mas ela possui o seu lugar na nossa vida. Mas na explanação, no ensino da pregação do Evangelho, é através da fala, é através dos lábios que professam o Evangelho. É por isso, irmãos, que se você for para Marcos, capítulo 1, verso 38, nós já passamos por esse texto. Jesus, porém, lhes disse, no verso 38 do capítulo 1, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, para isso é que eu vim. É interessante porque Jesus nos diz assim: olha, vocês conhecem um costume dos gregos? Os gregos gostam de teatro, e eles então fazem nos anfiteatros, e eles comunicam a mensagem através da representação. Vamos fazer isso, Pedro? Vamos lá, treina aí, vamos treinar, para poder passar a mensagem para eles, através do teatro, através da pantomima. Não. Cristo disse: eu não vim aqui para ser diretor de peça ou de dança, eu vim aqui para falar, para pregar o Evangelho. É por isso, irmãos, que lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 3, Paulo, ensinando o jovem pastor da sua postura, ele diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Ele não diz encena a palavra, dança a palavra, toca a palavra, não, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não,
corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então vejam que a prioridade do ministro da palavra qual é? Qual é a prioridade que você tem, Timóteo? Prega a palavra. E por que isto? Porque é muito simples. Em Romanos, no capítulo 10, verso 17, diz: e assim a fé vem pela pregação. E essa expressão aqui, pregação, ela traz a ideia de ouvir. O ouvir a pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Não é teatro, não é dança, não é outra coisa, senão a pregação das verdades divinas. Paulo em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra, vocês não viram, vocês ouviram, vocês não contemplaram com os olhos, mas ouviram o som da pregação, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A fé vem pelo ouvir da pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso, quando nós ouvimos a pregação, quando nós recebemos, nós temos que divulgar, nós temos que pregar, não há outra saída. É claro que nós podemos utilizar aí alguns meios, como distribuição de folhetos, nós podemos, usar o Facebook e outras mídias sociais, sem problemas. Eu faço isso também, não há problema nenhum. Mas eu preciso entender que o método de Deus é o método da pregação da palavra de Deus. E aí é por isso que nós temos essa comparação de colocar essa lamparina, essa lâmpada num lugar de destaque. É a obrigação que nós temos, amados, de transmitir a mensagem do Evangelho do Reino, de ensinar as Escrituras, de pregar a Cristo. É isto que devemos fazer. Esta é a comissão. É isso que Jesus está dizendo. Você é uma lamparina. Você possui a luz de Cristo. Como você tem se comportado? Você tem se escondido debaixo da panela? Tem se escondido debaixo da cama? Ou você tem se colocado num lugar onde este brilho ilumina todo o ambiente onde você se encontra e todos ouvem a revelação do mistério do Evangelho de Cristo? Sabe, irmãos, nós precisamos compreender que essa transmissão da mensagem do Evangelho do Reino, sabe onde ela começa? Ela não começa nas praças. Ela não começa na igreja. Ela começa em casa, com homens que são fiéis a Deus, com homens que pastoreiam o seu lar, com homens que se preparam na leitura das Escrituras, na leitura dos símbolos de fé, na leitura de livros que nos edificam e que nos ensinam, se fortalecendo na fé, para ensinar a sua família, esposa e filhos a entenderem a revelação do Senhor. Por isso, a obrigação de transmitir essa mensagem do Evangelho não começa na praça. Meu irmão, não vá pregar em praça pública, não vá pregar na igreja, não vá pregar em lugar algum, se você tem negligenciado esta pregação e este ensino na sua própria casa. Porque é lá que devemos começar, é o pastoreio do Pai,
e o cuidado que a mãe também deve ter com os filhos, e o cuidado que os irmãos devem ter entre si, porque embora o pai esteja pastoreando, mas se eu sou filho e eu tenho os meus irmãos, eu posso também exortá-lo, ensiná-lo, abrir as Escrituras, falar acerca das coisas de Deus. Os irmãos já perceberam que em casa nós falamos de tudo: política, economia, Rede Globo, sociedade, venezuelanos migrantes. Gente fala de tudo. E nos esquecemos de falar do principal, o Evangelho. Por isso, irmãos, não podemos ser como uma lâmpada debaixo da panela, uma lâmpada debaixo do divã, debaixo da cama. Precisamos transmitir a mensagem do Evangelho do Reino, e comece em casa, é em casa. Jovem, não saia pregando lá na universidade, se você não tem feito isso entre os seus irmãos. Minha irmã, não pregue onde quer que você esteja, se você ainda não fez isso com relação aos seus filhos. Começa em casa, e aí sim podemos estender isso para os irmãos da fé. Do lar vem para os irmãos, ou seja, depois da minha família, os meus irmãos na fé têm prioridade. Sim, eles têm prioridade para ouvir aquilo que as Escrituras nos ensinam, quando crentes, através das Escrituras, trazem o quebrantamento e a edificação por meio da palavra. Paulo fala isto: devemos praticar o ensino, o conselho entre nós como igreja de Cristo. E aí sim, quando eu sou fiel na transmissão da mensagem do Evangelho do Reino, primeiro na minha casa, depois em seguida entre os irmãos da fé, aí sim devo também me envolver na evangelização do mundo através do poder de Cristo. E eu devo me envolver, irmãos, com projetos que estejam ali envolvidos na pregação do Evangelho. Por isso é bênção quando nós nos envolvemos, quando temos como igreja o privilégio de estar envolvidos com projetos missionários, porque nós estamos pregando a lugares tão distantes. Quem veio hoje de manhã se alegrou com a presença de um pastor chamado Enoque. O pastor Enoque, ele é Sanumá. Ele não fala uma palavra de português, mas ele veio aqui para dizer que em tempos passados ele servia aos espíritos, mas agora ele serve a Cristo. E ele cantou dizendo: do céu Deus enviou a Cristo para nos salvar. Sabe por que isso aconteceu? Porque alguém foi lá e falou do Evangelho para ele. E como é bom estarmos envolvidos nesses projeto missionário. É assim que nós transmitimos a mensagem, quando eu estou no ônibus, quando eu estou no meu trabalho, e ali, aproveitando as oportunidades, eu falo do Evangelho de Cristo. A pergunta, irmãos, que Jesus faz esta noite é esta: você é luz. Agora ele pergunta: onde nós estamos? Somos uma luz em que ao redor está escuro, são trevas profundas. Porque quando um pai não assume, quando um marido não assume sua postura de pastor, o seu lar está nas trevas. Quando os pais, pai e mãe, não assumem a responsabilidade e o privilégio de passar aos seus filhos as verdades benditas do Evangelho, eles estão morando com crentes, têm pais crentes, mas estão em trevas. No lugar que eu tenho na igreja do Senhor Jesus Cristo, no ambiente dos irmãos, eu sou luz,
Mas os meus irmãos vivem na escuridão. Eu estou lá no meu trabalho, tenho oportunidade de me envolver em tantos projetos missionários, mas as pessoas estão em trevas. Meus irmãos, é tão triste quando você imagina que alguém trabalha 10 anos ao seu lado, ou ao meu lado, ou ao lado de um crente. Ele está ali ao lado da luz, mas ele vive nas trevas. É isso que Jesus está dizendo. Por isso eu disse que Jesus, ele não traz apenas aquela mensagem que fala e que movimenta o nosso coração e nos sentimos tão confortáveis, mas o Senhor Jesus também nos desconcerta. E eu quero dizer para os irmãos que essa mensagem é para mim também. Eu não estou aqui em cima de um pedestal como se fosse perfeito. Isso também vai fundo ao meu coração, o coração do pastor Alfredo, porque Jesus também está confrontando a minha mente e o meu coração. Eu não sou melhor que os irmãos, talvez até, não tenho nenhuma dúvida, eu seja pior do que alguns irmãos desta igreja. É isto que Jesus está dizendo, você é luz, você tem sido luz na sua casa, você tem sido luz na igreja, você tem sido luz no mundo. Porque, irmãos, isto é um privilégio, transmitir o conhecimento de Cristo às outras pessoas. Você sabe quem anela, quem deseja, quem quer com todas as forças bradar sobre Cristo, falar sobre o Senhor da nossa vida, espalhar pela terra e o universo essa mensagem do Evangelho, mas são proibidos. Os anjos. Os anjos, obviamente numa comparação, para que entendamos, porque os anjos não possuem corpo, mas só para que os irmãos entendam, é como se eles tivessem a sua entranha revolvida e eles querem falar, eles querem bradar sobre o Rei vencedor, eles querem falar sobre a vitória de Cristo, a sua ressurreição. Eles querem falar da salvação trazida pelo Senhor, mas são proibidos por Deus, porque a nós coube este privilégio. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. A segunda lição que Cristo nos ensina nesta pequenina parábola, não diz respeito apenas à nossa obrigação, o privilégio de transmitir o conhecimento do reino em casa, na igreja e no mundo, mas o Senhor Jesus também nos alerta dizendo a obrigação que temos de refletir sobre o que ouvimos acerca do reino de Deus. Versos 23 e a primeira parte do verso 24 diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis. E isso traz uma conexão direta com o verso 9, quando diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa expressão é uma expressão tão pequena, às vezes passa despercebida para nós, mas meus amados, essa advertência deve fazer com que reflitamos sobre o que estamos fazendo com a mensagem, porque essa advertência diz respeito ao que fazemos com aquilo que ouvimos. Em outras palavras, irmãos, uma pergunta prática: o que você e eu faremos amanhã, segunda-feira, após ouvirmos a voz de Cristo pelo Evangelho? O que vamos fazer? Nós mudaremos, qualificaremos a nossa vida com Deus, buscaremos piedade, buscaremos a santidade, buscaremos estar em contato mais próximo com o Senhor, ou simplesmente a vida continua, ou como diz aquele grande poeta e filósofo, tão complicado de se compreender, mas me permitam utilizar uma frase dele: deixa a vida me levar, vida leva eu.
É assim que vivemos. Há, obviamente, uma responsabilidade. Nós precisamos entender que Cristo havia explicado a parábola do semeador. A advertência fora posta, porque a advertência disse a respeito ao que devemos fazer com aquilo que ouvimos, e Cristo foi claro em termos de rejeição, a parte negativa, ou seja, daqueles que rejeitam a semente. Há 3 manifestações: a curta, porque Satanás vem e retira a palavra; a média, porque eu até ensaio um crescimento, mas a rocha, ela vai fazer com que eu venha murchar por causa das tentações; e longo prazo, quando eu tento, a semente tenta florir, mas os espinhos, os cuidados deste mundo, a carreira, a profissão, o dinheiro, o sucesso, o status, o conhecimento, sufocam aquilo que a semente veio para fazer. Então é isso que Cristo está dizendo, mas ele fala de um tipo de terreno, de forma positiva, de maneira positiva, porque essa mostragem fala do terreno que recebe a semente e frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Quando o Senhor Jesus utiliza essa expressão tão pequenina, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentais no que ouvis. O que ele está dizendo, na verdade, é isto: ouça o que está sendo dito. E o que você vai fazer depois? Meus irmãos, nós nunca devemos nos cansar, enfadar, de ouvir acerca do reino de Deus. Nunca. Você já se sentiu enfadado por ouvir a pregação das Escrituras? Irmão, você precisa de ajuda. Você não está bem. Sua vida espiritual está no limite. Porque é como o profeta diz: a palavra de Deus deve ser como que mel nos meus lábios. Ao mesmo tempo, ela tem que ser como um martelo que despedaça a rocha. Ela deve ser como uma espada ou uma flecha que entra no coração. Eu preciso me alegrar em ouvir acerca do reino de Deus mais e mais, e nunca me cansar, nunca sentir enfado. Porque eu não me canso de ver e ouvir outras questões do mundo que são lícitas. Tem gente que está em polvorosa, porque no dia 27 desse mês vai estrear algo fantástico nos cinemas. Tá certo, não tem problema quanto a isso. Mas e o sentimento para com as Escrituras? O sentimento para com a palavra de Deus? Meus irmãos, eu preciso me alegrar e entender que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ó Senhor, vem e transforma-me pela atuação do teu evangelho. Naquela época, quando Jesus menciona aqui: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, Jesus disse mais ou menos o seguinte: se alguém está disposto a ouvir, se alguém está disposto a atender, então faça. E aí ele dá uma ordem dizendo: atentai no que ouvis. Estejam espertos, atentos ao que está sendo dito. Naquela época, era da própria boca do Senhor Jesus. Que privilégio poder ouvir o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Cristo amado, Ele mesmo, a palavra revelada, a palavra encarnada, falando acerca de si mesmo, com a palavra do Senhor. Mas muitas pessoas rejeitaram, disseram: duro é esse teu sermão, duro é ouvir-te, dura é esta palavra é ruim, nós não gostamos, ela não nos serve. Ao próprio Cristo. Hoje Cristo não está mais entre nós para falar-nos
com a sua própria boca. E Cristo também não fala por boca de ninguém mais hoje. É uma notícia ruim, não é? Para muitos. Essa história de revelação, recebi uma revelação, Deus me revelou, tive um sonho, isso é papo furado, irmãos. Isso é conversa que não condiz com as Escrituras. E eu explico por quê. Já falei isso na igreja várias vezes. Uma vez, há muitos anos, uma irmã chegou e disse assim, tivemos uma reunião de oração, e a minha filha, ela no momento disse, eu sou o teu Deus poderoso, fulana vai acontecer isso, fulana vai acontecer aquilo, fulana vai acontecer aquilo. Pastor, Deus falou naquela reunião. Eu disse, minha irmã, então faça o seguinte, vai acontecer a reunião de novo? Vai. Então a irmã vai gravar o que essa pessoa vai dizer. Vai compilar o texto que ela disser. Traga. E eu vou fazer uma série de pregações em cima da palavra dessa pessoa. Não, pastor. Não, a gente só pode pregar a Bíblia. Mas quem foi que falou lá? Foi Deus. Ué, e quem que fala aqui? É Deus. Então tem a mesma autoridade. Obviamente não temos mais os lábios de Jesus para falar, mas temos a sua revelação exata. Nós temos aqui a revelação de Cristo, as Escrituras sagradas. E precisamos entender, irmãos, que as Escrituras precisam ser ouvidas com amor, com dedicação. Nós precisamos amar esta palavra, não porque essa palavra se torna um fim em si mesma, não, mas porque esta palavra é Cristo. Cristo está revelado na palavra, é a revelação do nosso Pai. Você já pensou quando um ente querido nosso, um pai, uma mãe, um avô, antes de morrer, ele segura firme na sua mão alguém que você ama muito, e ele diz assim, meu filho, esteja atento ao que eu vou lhe dizer. Nós vamos abrir os nossos ouvidos, é um momento importante, o meu amado está partindo, o meu avô, minha avó, meus pais estão partindo, eu quero ouvi-lo, diga, sou todo ouvidos, porque aquilo é importante, porque envolve amor, envolve carinho, envolve desejo de ter a mesma coisa, irmãos, com relação à palavra do Senhor. Precisamos orar constantemente, pedindo, ó Pai, dá-me amor, muito mais do que a minha profissão, muito mais do que a minha faculdade, muito mais do que a minha escola, muito mais do que a novela, muito mais do que os filmes, muito mais do que o mundo me oferece, que são lícitos, são interessantes, mas ó Senhor, dá-me amor maior pela palavra que vem de Ti. Eu preciso amar esta palavra, porque esta palavra, ela é viva e eficaz. Paulo em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11, ele diz, e ele mesmo, se referindo ao nosso Cristo amado, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, olha que lindo, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, porque Ele é o alvo, Ele é o nosso desejo para sermos igual, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, a edificação do corpo de Cristo para a glória de Cristo. Isso vem pela palavra. Paulo advertindo o jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso 14, ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. É interessante porque Paulo fala de ensino, fala de repreensão, fala de correção e fala de educação. Interessante, né, irmãos? Paulo não fala aqui de afago, de frouxidão, de mensagem açucarada. Não, ele fala da maneira amorosa como Deus nos trata e nos transforma na imagem de Cristo. Por isso o autor de Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 11, ele diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, naquele sábado, o sábado eterno de Cristo, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, não há ninguém que consiga impedir o fato de ser desnudo diante da palavra do Senhor. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meu irmão, você quer saber sobre a palavra de Deus? Leia o Salmo 119. Você quer saber sobre a palavra de Deus? Leia o Salmo 19. Nós temos que amar a palavra do Senhor. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Senhor. Porque é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É isso que Cristo está dizendo. Meus amados, o que nós estamos fazendo com tanto que ouvimos acerca de Cristo e acerca do reino do Evangelho? O que vamos fazer com a palavra que ouvimos amanhã? Devemos amar esta palavra do fundo do nosso coração, sabendo que ela é viva porque é Cristo revelado, o Verbo de Deus, que nos ama e nos conduz em segurança. Em terceiro e último lugar, irmãos, na advertência tão clara do amado Cristo, falando em primeiro lugar sobre a obrigação de transmitir o conhecimento do reino, e em segundo lugar, a obrigação de refletir e amar sobre tudo o que ouvimos acerca do reino. Em terceiro e último lugar, ele fala que devemos usar de diligência no uso dos privilégios do reino. Versos 24 e 25. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Irmãos, eu pergunto para você, você se lembra de que quando ouve essa expressão, quando temos aqui claro dizendo, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que você lembra? Vou dar uma ajudazinha. Talento. Vou dar outra ajuda. A parábola dos talentos. Vou ajudar mais ainda. Sobre o fato de que o Senhor Deus tem distribuído em nós, por meio da sua palavra, habilidades para que sejamos fiéis naquilo que fazemos para a glória de Deus. Meus irmãos, essa linguagem aqui, do verso 24 na sua segunda metade e o verso 25, ele se aproxima muito da parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25, de 14 a 30, está ali conectado. A parábola dos talentos é um desdobramento dessa frase de Cristo no verso 25. Por isso, irmãos, podemos entender o que Cristo está dizendo. Uma curiosidade interessante é que possivelmente Cristo aqui nos versos 24 e 25, ele tem utilizado até um ditado popular da sua época, um provérbio da sua época. Porque é uma frase muito carregada de semitismo, ela é
bem judaica, ela é bem forte quanto à cultura de Israel. E o Senhor está trazendo aqui essa advertência em que devemos sim agir para a glória do Senhor. Ele fala do que eu faço com aquilo que recebo no reino. Deus tem dado a todos nós a capacidade da percepção, a possibilidade de estudar as Escrituras, aprender mais e mais. A pergunta é: o que tenho feito com tantas bênçãos do Senhor? Sabe, irmãos, existem povos hoje onde há crentes, onde nem João 3,16 é traduzido. Eles só conseguem ouvir a palavra de Deus quando missionários leem e tentam traduzir simultaneamente as Escrituras para que eles ouçam a palavra do Senhor. Salvo o melhor juízo, aquele pastor que esteve aqui, o pastor Enoque, que disse que ama a palavra, que lê todos os dias, que se aprofunda nela, ele só tem o Novo Testamento. E eu tenho certeza que aquele meu colega de ministério honrado, e aquele homem de Deus, aquele líder, anseia para que o restante das Escrituras sejam traduzidas para a sua língua, para que ele possa ter contato e possa assim exercer o seu papel no trabalho do reino do Senhor. Irmãos, nós temos pelo menos 35 versões diferentes da Bíblia. Temos Bíblia em papel, temos Bíblia em CD, temos Bíblia na internet, temos Bíblia em tudo quanto é lugar. Somos privilegiados pelo Senhor, pelo alcance que esse país teve do Evangelho há muitos anos. Por isso, irmãos, a pergunta é: o que eu tenho feito com tanto, sabendo que há outros povos que possuem tão pouco? O que eu tenho feito? Como eu tenho reagido diante do Senhor? É interessante porque Cristo está falando sim aqui das obras. As obras, elas não salvam, ninguém é salvo pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. As obras credenciam o crente. O mundo vai saber que você é de Cristo pelo seu comportamento, pela sua forma de ser, pelo seu linguajar. Eles vão olhar para você e dizer assim: você é cristão, sem dúvida nenhuma. Você deve ser inclusive evangélico, você é crente, porque eu percebo isto. Ele entra na sua sala, está lá a Bíblia, e você é surpreendido lendo, você é surpreendido em oração, você é surpreendido falando acerca do reino de Deus. Precisamos entender, irmãos, que isto também é um privilégio. Deus nos tem dado, e o que Cristo está dizendo, à luz da parábola dos talentos, é: o que temos feito com aquilo que Deus nos tem dado em termos de capacidade de apreensão da sua palavra e aplicação da lei de Deus? Jesus, ele utiliza aqui uma palavra escatológica. A palavra escatologia significa as últimas coisas, a vinda de Cristo, o grande julgamento, e nós que viveremos eternamente com Ele. Ele usa uma palavra assim, ele diz: pois ao que tem, lhe se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus está falando daquele momento em que estivermos diante do Cordeiro, onde Ele julgará a tudo e a todos. Obviamente Ele vai também olhar para o que eu fiz com relação a este Evangelho. Quero repetir, irmãos, as obras não salvam. Não são as obras que salvam. O que salva é Cristo na cruz do Calvário e a fé que temos na salvação de Cristo. Mas, meus irmãos, como está o nosso comportamento e como eu tenho agido diante desta realidade de ser um crente? É a mesma coisa como se alguém pegasse uma jararaca, um filhote de jararaca, e levasse para casa para criar, e você dissesse: não faça isto. Não, vou fazer, desde pequenininha ela está sendo ensinada, ela vai se parecer com um cachorrinho. Eu tenho certeza que quando ela estiver adulta, essa jararaca eu vou fazer, ela vai vir assim saltando.
Se eu jogar um graveto, ela vai rapidinho, pega o graveto e vai trazer. Eu vou treiná-la a ser um cão, um cachorro, um pet, um animalzinho que temos em casa. Você sabe qual é o resultado final? Ele será morto por uma picada mortal deste animal, porque essa é a natureza dele. Uma jararaca não há como fazê-la se comportar como um cãozinho, é impossível, porque ela não é cão, ela é jararaca. E aí, nós bradamos com o peito estufado: eu sou crente, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, e as minhas atitudes falam mais alto do que as minhas palavras. É como aquele filho adolescente, eu li isso certa vez num livro, não me lembro qual, mas isso me chamou a atenção, como aquele adolescente que tapava os ouvidos e dizia: pai, as suas atitudes, os seus gestos, o seu comportamento gritam tanto aos meus ouvidos, que eu não consigo ouvir as tuas palavras acerca de Jesus. Jesus está falando, irmãos, da realidade futura, numa linguagem semítica, numa linguagem judaica. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso ele diz: atentai no que ouvis, no verso 24, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Irmãos, nós precisamos aprender a amar a Deus. Precisamos nos afastar da religiosidade fria, oca, e precisamos amar ao Senhor, ter prazer nele, experimentar uma vida de proximidade com Cristo. Isto é possível, meu irmão, isso é possível para você e para mim. E como é bom viver isto, como é bom estar servindo a Cristo, exaltando o seu santo nome. Isso é um privilégio para nós, que não venhamos, meus irmãos, abrir mão desse privilégio de servir ao Senhor. Ele nos tem concedido a sua palavra, e com amor e carinho nos tem advertido no quanto devemos viver para Ele. Você quer um desafio palpável? Que amanhã, segunda-feira, ao acordar, você diga assim: Senhor, que os meus atos neste dia demonstrem o meu amor para contigo e para com a tua palavra. E viva este dia debaixo da graça, misericórdia e amor do Senhor. Irmãos, quais são as aplicações que podemos fazer nesta noite, nesta pequenina parábola que falou do cotidiano de um lar? Meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o meio para proclamar o Evangelho é a pregação, não tem jeito. Não há outro meio, as Escrituras são específicas nisto. Não há outra forma. É a pregação do Evangelho. É claro que podemos ter ali elementos que nos auxiliem. Quando eu penso dos missionários, sabe, um elemento que auxilia o missionário é o avião de asas que o leva. Do avião não sai nenhum som, só o do motor. Mas ele está ali engajado numa finalidade: a pregação do Evangelho. É levar pequenas lâmpadas, lamparinas, cheias de azeite, com a sua chama, para brilhar onde há trevas. O meio é proclamação, pregação
do Evangelho. Desconfie, irmãos, falo isso com todo respeito e carinho, desconfie dessas estratégias de pantomima, de dança, de sei lá o que, teatro, desconfie disto. Desconfie disto. É a pregação do Evangelho. E mesmo que você utilize, talvez, uma peça, seja o que for, mas ao final tem que pregar. É porque é a pregação, não é a encenação. Posso até encenar, mas é a pregação do Evangelho. Por isso não pode ser o fim, mas talvez o meio. Mas, irmãos, eu preciso entender que é a proclamação do Evangelho. Não há outra maneira de transmitirmos as verdades de Cristo. E, meus irmãos, a pregação do Evangelho, do Reino, é um grande privilégio. Você já pensou, o seu filho passa para medicina, para engenharia, para direito, passa para arquitetura, para música, aquele curso que você tanto almejava. Quando o seu filho passa em primeiro lugar, não tem como, você tem que falar isso para alguém. Você entra no táxi, lotação, assunto, meu filho passou em primeiro lugar. Você vai no elevador, meu filho passou em primeiro lugar. Você vai para o seu trabalho, ei, gente, estou feliz. Hoje a rodada de pastel com caldo de cana é por minha conta. Por quê, rapaz? Ficou doido? Não, meu filho passou em primeiro lugar. Quando chega em casa, abraça o filho, ô meu filho, ô minha filha, você passou. Porque isso nos alegra. Isso manifesta o nosso amor, coloca o nosso amor em polvorosa. Amados, a mesma coisa deve ser com o Evangelho do nosso Cristo amado. O grande privilégio, falar do Rei que venceu, do Rei que derrotou a morte, derrotou o pecado na cruz do Calvário e ressuscitou e está assentado à destra do Pai, no céu, governando todas as coisas, cujo nome está acima de todo nome. Por isso, meus irmãos, eu preciso entender que diante de tantas teorias, ideologias, filosofias mentirosas, nós temos a revelação da verdade. Você olha, os intelectuais, os filósofos, eles tentam de alguma forma buscar a verdade, eles tentam de alguma forma conhecer os mistérios da criação, e nós, pequeninos eleitos de Deus, recebemos de bandeja a revelação da verdade. Todo crente aqui sabe o que vai acontecer no futuro, quando estivermos na eternidade com Cristo, e o que vai acontecer com aqueles que morrem em seus pecados. Eles, os intelectuais, os filósofos, seja o que for, eles não sabem nada, tadinhos, passam a vida inteira tentando pesquisar, mas não conseguem ter a simples revelação que Cristo nos dá de bandeja, nos dá gratuitamente. Aprove ao Senhor nos amar e nos revelar a verdade que está oculta àqueles que não conhecem a Cristo. Isto é um privilégio. Por isso eu preciso entender que em toda e qualquer exposição fiel das Escrituras, eu preciso abrir o meu coração e a minha mente para refletir e com alegria dizer: ó Pai, eu recebo a Tua palavra, eu recebo a revelação do Senhor. Aqui é voz de Cristo, é o próprio Cristo falando. Quem falou do verso 21 ao verso 25? Diretamente, porque também Ele inspirou homens para escrever a palavra, revelou-a, mas aqui é o próprio Cristo falando ao nosso coração. Por isso eu preciso entender que as Escrituras sagradas, a palavra de Cristo, ela vem contra o pecado. Amém por isto. Ela não afaga o nosso coração cheio de pecado. Ai, que bom, estou me sentindo bem. Como há muitos anos. Eu estava na porta ali cumprimentando, faz, 20 anos, faz muito tempo. Até essa irmã já faleceu. Aí ela olhou para mim e falou assim: ai, pastor,
Gostei tanto da sua palavra, que bom, minha irmã. Um sermão tão gostosinho. Eu disse, como é que é, irmã? Sermão gostosinho? Não, não existe sermão gostosinho. Existe a palavra do Senhor que vem contra o meu pecado, daí quebrantamento, e ao mesmo tempo, veja como essa palavra é viva, poderosa, milagrosa, veja como ela é palavra de Deus, porque ao mesmo tempo em que ela nos quebranta, nos quebra, ela nos edifica em favor da santidade com Cristo. Nós não saímos daqui como derrotados, esmagados, dizendo assim, Senhor, não dá, não, pelo contrário, Senhor, obrigado, porque a despeito do meu pecado, a despeito da minha vida, o Senhor concede a mim a possibilidade de edificação, de santidade de vida. Nós saímos daqui quebrantados quanto ao nosso pecado, mas edificados na esperança, na fé em Cristo Jesus. Por isso podemos sair acabrunhados com relação ao pecado, mas ao mesmo tempo felizes e alegres pela graça de Deus. Porque não está aqui nesse ambiente apenas um martelo para despedaçar, mas está também o mel que adoça a nossa boca, é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, o que eu faço com tudo isto? O que tenho feito com a revelação de Cristo? Que todos nós busquemos ao Senhor em oração dizendo, Pai, aumenta o meu amor por Ti e por Teu Filho amado. Que o Teu Espírito Santo que mora em mim, está em mim, possa fazer-me transbordar do fruto desse Espírito que é o amor, amando a Cristo acima de tudo, amando a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, amando acima de tudo e amando ao meu próximo como a mim mesmo, vivendo pela graça do Senhor. Meu irmão, se você nessa noite olha para esta palavra de Cristo e diz assim, Senhor, estou tão distante disto, não fique desesperançado, meu irmão e minha irmã. Cristo está presente nesta noite aqui com o seu Espírito Santo para mudar essa realidade e fazer de você um homem e uma mulher de Deus, fazer de você alguém que vive a piedade de vida. Que Deus nos abençoe. Pastor Gessé. Oremos, meus queridos. Senhor Deus, a Tua palavra nos ensina. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor Deus e Rei meu. Que essa deve ser a nossa atitude sempre, ó Pai, ao ouvirmos a Tua palavra. E como diz também a Tua palavra, eis-me aqui, envia-me a mim. No meu trabalho, tanta escuridão, ó Deus, e somos luz. Que a nossa boca se abra, com a autoridade daquele que nos enviou, autoridade da Tua própria palavra, ó Deus. Que possamos semear esta semente, na qual só o Senhor saberá em que terra cairá. Mas a nossa obrigação, ó Deus, é lançar essa semente o mais longe possível, espalhando assim o reino de Deus. Nós te pedimos isso, ó Deus. Nos ajude com o Teu Espírito, nos dando a intrepidez, a ousadia, a coragem de falarmos, ó Deus, neste mundo vil, que possivelmente cobrará e nos distanciará.
Mas nos ajude, ó Deus, a sermos fiéis ao compromisso, a sermos fiéis ao chamado que o Senhor Deus nos deu. Ide e pregai a toda criatura. Nós te pedimos isso, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Fiquemos de pé para receber a bênção do Senhor Deus. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça tão maravilhosa que nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores, que o amor de Deus, o nosso Pai, que se manifestou na eleição antes da fundação do mundo, e que o dom do Espírito Santo, que é o amor, repouse sobre esta pequena igreja, este teu pequeno povo, e sobre todo o povo de Deus espalhado nesta terra, agora e sempre. Amém. Está encerrado o nosso culto, só lembrando aos irmãos.